Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando aqui a nossa live. Hoje nós vamos conversar com o professor Francisco Hélio. Deixa eu esperar ele entrar aqui. Nós vamos falar hoje a respeito do pacote anticrime, das alterações do Código Penal, das alterações na legislação extravagante. Vamos aguardar o pessoal. Seja bem-vindo, Carlos, Lucas, sejam todos bem-vindos. Ivaldo, grande abraço, meu irmão. Adálcio, a turma toda de Planaltina aqui, Andressa, um abraço para você, o Gustavo, estamos aguardando aqui o Chicão entrar. Se vocês puderem dar o retorno do áudio aí, se estiver ouvindo bacana, só dá o retorno para a gente aí. Adálcio, boa noite, como é que tá o áudio aí? Vocês estão ouvindo bem? O Chicão já vai entrar para a gente começar a ter aquele diálogo bacana. Estamos programando outras lives, já temos algumas lives programadas, inclusive a respeito da lei de execução penal, da área penal, né? Temos também na próxima semana, vamos ter a live aí com o professor Ricardo Silva, para a gente poder trilhar aí um roteiro de estudos, né? Como estudar nesse tempo de pandemia. Bacana, Lucas, está estudando aqui na unidade do Planaltino, né? Planaltina DF. Infelizmente essa pandemia teve que suspender as aulas aí. Bacana, obrigado pelo retorno, Gustavo. Estamos aguardando aqui o Francisco Hélio entrar conosco. Acabou de entrar aí, professor Francisco Hélio. É só pedir para participar aqui que a gente vai começar a participar aqui. Pessoal, eu aproveito, vamos seguir lá o perfil do professor Francisco Hélio, viu? Porque, E aí? olha ele. Olha, E aí, Rodrigo? deu certo, hein, Francisco? Tá me ouvindo bem aí? Rapaz, tô ouvindo. Se Rapaz, tiver eu que já aumentar aí, tô. tu fala também. Não, tá perfeito. Eu já tô falando pro pessoal aqui aproveitar e seguir o seu perfil, porque foi uma luta para colocar você no Instagram, hein? Na semana Rapaz, passada eu eu falei, resisti olha, aí. na semana passada eu já dei o ultimato. Falei, semana que vem é a sua live. Se vira, cria o seu Instagram, né? Rapaz, eu escapei 10 anos. Comecei a dar aula em 2010. Toda aula que eu dou, o aluno pergunta de Instagram e eu escapando, escapando. Mas agora com essa pandemia não teve jeito não. Tive que aderir. É. Pessoal, então hoje nós estamos aqui com o professor Francisco Hélio, é o nosso mestre aí da área penal, professor do Amigos do Concurso há muitos anos. Com certeza os alunos não vão deixar eu mentir aqui, né? É o cara que manja na área penal e hoje nós estamos aqui para bater um papo a respeito do pacote anticrime. Eu vou deixar que ele se apresente um pouco, mas eu já digo logo, sigam o perfil dele, que senão é bem capaz dele sair do Instagram. Não vamos deixar ele sair do Instagram mais não. Tem o perfil aí do Instagram e também tem um canal no YouTube. Nesse canal do YouTube eu estou colocando dicas, mas eu pretendo no futuro colocar videoaulas sobre temas específicos, né? Sempre voltado para o penal e processo penal. Beleza? Então é um prazer estar aqui com você, Rodrigão. Te conheço há muito tempo, a gente anda junto aí nessa batalha de concurso, né? Já passamos várias situações aí de vida e depois de tudo a gente já, como servidor público federal, se encontramos de novo. E você nessa parte social que você exerce aí muito bem, junto com a Lília, a gente já até viajou para dar aula aí comunitária, né? Já fomos Porque, lá em Goiás, né? exatamente, eu acho que tu sabe que o meu ponto fraco é aula, né? Tu me ligou, aula em tal lugar, aí eu resisto, aí depois não, eu vou. Não tem jeito, né? Mas enfim, isso aí é uma coisa que está na veia, né? Enfim, então, para quem não me conhece aí, meu nome é Francisco Hélio. Eu dou aula no Amigos do Concurso desde o início. Nosso projeto é de 2012, 2013, né? 2012, início de Certo? 2012, né? Pronto, 2012. 2012 é tantos anos que já até tá esquecendo. Mas enfim, desde o começo eu estou junto lá com o Rodrigo, com o Charles, com todo mundo. E aí a gente vem nessa caminhada e além do Amigos Concurso, eu sou tutor no MP. Quando há curso de formação, a gente sempre está lá como tutor. Também sou conteudista na área de penal, processo penal, voltada para a atividade do agente de segurança, né? Sou palestrante também nessa área. Enfim, na docência eu já estou há um tempo aí.
e pretendo continuar, né? Porque isso aí, independente de onde eu vá, concurso que eu tiver, eu vou sempre estar em sala de aula. E por isso que eu resolvi até agora gravar os vídeos e tal, que eu alcance pessoas que não me conhecem aqui de Planaltina, Planaltina, Goiás, os lugares que eu vou aí com o Rodrigão, e aí a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Com certeza. Quero deixar aqui já a nossa companhia de Saco CC, que está lá na chácara no Petrópolis, já aqui acompanhando a live. Tem uma galera, Ana Cláudia, né? Uma galera muito especial aqui também de Planaltina DF, já acompanhando aqui a nossa live. E aí, pessoal, tá aí o Chicão, acompanhe ele lá no perfil dele, tenho certeza que a partir de agora vocês vão ter um dos melhores conteúdos aí de direito penal para quem está estudando para concurso. E agora essa nossa live é um tema recente, um tema do final aí de 2019, que é o pacote anticrime, e eu estava até conversando com o Chicão aqui, o Chicão está mais aprofundado aí na área penal, e eu venho já trilhando outra área. E aí esse pacote anticrime ele fez uma grande revolução, né, Chicão? Podemos dizer aí que não foi só na área penal, né? Ele fez uma alteração aí em diversas legislações, né? Então, exatamente, Rodrigo. Quando eu estou em sala de aula com o pessoal, eu costumo falar que o direito, aí, especificamente sobre direito penal e processo penal, que a primeira coisa que eu ensino para o aluno, quando ele chega no curso, é que o direito penal e processo penal, ele é uma lei, né? Então, apesar de a gente chamar de Código Penal, ele é uma lei. E o Código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal é de 1941. Aí eu explico para o aluno que, por ele ser uma lei, e ele é de 1940, tá velhinho, né? 1940. Então, a sociedade muda e o direito tem que mudar também para acompanhar. E como é que você muda uma lei? Com outra lei. E nesse sentido, vem atualizando, conforme a sociedade vai mudando, também vai atualizando o direito. E nesse contexto que ocorreu esse pacote anticrime, que foi agora no final do ano de 2019. Exatamente, acho que foi dia 24/12/2019, Lei 13.964/19. E aí essa lei, ela fez modificação no Código Penal, no Código de Processo Penal e na lei extravagantes. Lei extravagantes, ela modificou bastante, mas o Código de Processo Penal, ele modificou muito. Então, quem estiver estudando para concurso, eu lembro que eu estava com o pessoal da Polícia Civil do DF Escrivão. O edital tinha saído um pouco antes. Então, a gente não, nas aulas que eu dei agora no começo do ano para eles, antes da pandemia, a gente não abordou essas mudanças. Mas quem for fazer o agente penitenciário federal ou qualquer outro concurso com edital pós-dezembro de 2019, ele vai ter necessariamente que abordar esse tema e aprender as mudanças que foram profundas para poder ele não perder questões. Porque o examinador ele vai se aproveitar dessa mudança para poder jogar em prova o pessoal. Logicamente, quem não se atualizar vai errar. Bacana. E hoje, quais são hoje, no âmbito do direito penal, as mudanças assim, que você notou que tem mais chances de cair nos próximos concursos, assim, que você notou que tem mais hoje, que foi a grande repercussão na ordem penal? Sim, aí é o seguinte, Rodrigo. O que acontece? No Código Penal, a mudança não foi tão grande em artigos, mas onde ocorreu a mudança, lógico que ela tem um impacto, né? Isso é no Código Penal. No Código Penal, eu vou abordar aqui as mudanças que ocorreram. Agora, o Código de Processo Penal foi mais profundo, aí a gente vai ter que fazer um tema de outra live, porque aí ali é muita coisa. Se der tempo, eu vou falar alguma coisa de alguma mudança no Código de Processo Penal. Agora, o que eu vou abordar aqui também, nessa live aqui com vocês, já até para adiantar o pessoal aí para não ir embora, é a lei dos hediondos, porque a lei mudou e lei de hediondos, você sabe, não existe prova que ela está no edital, vai ter questão. E questões. E com certeza eles vão cobrar a mudança. Bom, nesse sentido aí, no Código Penal, ocorreu algumas mudanças. Eu vou começar a falar do artigo 75. Esse artigo 75 está na parte geral. Geralmente a gente nem dá atenção. Mas os alunos aí que estão acompanhando, eles vão lembrar. A gente sabe que a pena máxima em abstrato para cumprimento de pena no Brasil era 30 anos. E essa lei nova agora, o pacote de crime, aumentou para 40 anos. 40 anos.
40 anos. E aí, Rodrigão, quando a gente está abordando esse tema em sala de aula, eu falo para o pessoal, gente, o cara não entende, porque veja bem, se a pena máxima e abstrata de cumprimento de pena hoje é 40 anos, hoje, com essa lei, era 30, a lei agora é 40. Por que o cara pega 200 anos, 300 anos, 150 anos? Tem bandido aí que está condenado a 200 anos, 150. Aí eu explico sempre para os alunos o seguinte, ó, a pena máxima para o cara ficar preso por um crime é 30 anos. Mas se ele cometer vários crimes, essas penas vão somando e ele chega a ser condenado a 150, 200 anos. Mas por que condenar a mais de 30 só vai ficar 30? Porque todos os benefícios de execução penal que vêm após a condenação, eles são calculados em cima da pena em concreto, não dos 30 anos. Exemplo, o camarada foi condenado no crime hediondo. A progressão de pena no crime hediondo é 2/5, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar, a cada 5 anos, ele vai ficar da pena, divide por 5, e aí ele cumprindo 2/5, ele progride do fechado para o semiaberto, depois o regime aberto e assim por diante. Se o cara está condenado a 150 anos, ele vai ter que dividir 150 anos por 5. E aí, isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar mais tempo no regime fechado, no regime semiaberto, entendeu? Aí é a lógica. Mas o artigo 75 agora ele prevê expressamente. Tem que a pena máxima para cumprimento de pena é 40 anos. Lembrando que pode ser condenado por a pena maior, porque os benefícios vão ser calculados em cima da pena máxima em concreto. Isso aí já faz um paralelo até com o próprio direito constitucional, né? Por conta da pena de caráter perpétuo, né? Eu já vi muito no sistema penitenciário, já vi muitos caras nessa situação com condenação de 200 anos, 300 anos. Eu falei, nunca que o cara vai cumprir 300 anos aonde? No além? Mas esse paralelo que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. E aí, eu dando uma lida para poder entender essa mudança, é o que eu sempre falo para o pessoal. Toda vez que é uma mudança, eu levo para a sala de aula, eu tenho a obrigação de atualizar os alunos. Por quê? Porque eu sei que quando a lei muda, ela cai em prova. E aí, eu dando uma lida por qual foi a tendência de mudança desse artigo, ficou claro que a expectativa de vida nossa agora está maior. Então, se o Código Penal de 1940, já você podia ficar 30 anos preso. Sim. Lógico que a expectativa era menor. Hoje, como a expectativa de vida é maior, então eles aumentaram para 40 anos o tempo máximo de cumprimento de pena em regime fechado. Regime fechado não, cumprimento de pena privativa de liberdade, né? Que pode ser fechado, semiaberto e aberto. Chicão, o pessoal está perguntando aqui, antes da gente continuar na área penal, houve a pergunta aqui do seu canal no YouTube. Qual é o endereço lá do seu canal no YouTube? É prof.francisco Hélio. É o mesmo endereço agora meu que está aqui do Instagram. Beleza, então. O Cléris mandou aqui que o áudio estava meio baixo. Se tiver melhorado aí, bacana. Porque eu estou com fone aqui. O meu também? Não, se puder dar esse retorno para a gente aí, acho que vai ficar melhor aqui agora. Tá, beleza. Pode continuar aí. Então, é isso aí, Rodrigo. Não, beleza. Então, essa foi a primeira mudança que eu quero abordar. Essa aí, fica esperto. Pena máxima agora, 40 anos. Cumprimento de pena privativa de liberdade, beleza? Era 30, agora é 40. Beleza? O segundo tema, a mudança que teve aqui no Código Penal, essa mudança foi ela foi até um pouco... Eu não esperava essa mudança. Por quê? Porque em 2018, a gente teve uma mudança no crime de roubo, numa lei 2018, na majorante. Em 2018, eles retiraram, existia uma majorante até 2018, falava assim, ó, roubo majorado com uso de arma. Então, o roubo, quando você usava a arma, ele era majorado. O que é majorante? Você pega a pena do caput do artigo e vai majorar, aumentar essa pena. Majorante é sinônimo de aumento de pena, por algumas circunstâncias. Então, quando o camarada roubava com uso de arma, em 2018, ele tinha o roubo mais uma majorante do uso de arma. E esse uso de arma, ele não era dividido. Então, a doutrina entendia que podia ser roubar com arma branca, que era faca, ou com arma de fogo. E a majorante era a mesma. Aumentava de 1/3, se eu não me engano. Aí, quando veio em 2018, para surpresa, eles tiraram a arma branca, colocaram a arma de fogo. Né? Então, a partir de 2018, o roubo só era majorado por uso de arma de fogo. Isso quer dizer o quê? Se o camarada cometesse um furto com a faca, com ferro,
com a pedra, não seria a arma, seria o CAPT, só roubo. E para majorar teria que ter usar, sim, roubo CAPT que a gente chama, né? Que é roubo próprio. Roubo CAPT. Então, veja bem. Mas é isso aí mesmo, roubo simples. Aí, até 2018. Aí agora, no finalzinho de 2019, para minha surpresa, eles modificaram de novo nesse ponto. E a modificação foi estrutural. O que eles fizeram? Aí eles criaram 3 formas de majorante relativa ao uso de arma. A primeira dela, voltaram o uso de arma branca. Voltaram o uso de arma branca. Então, tá lá. Eu não vou lembrar direito, mas acho que é no parágrafo segundo. Mas enfim, tá lá. Roubo, uso de arma branca. É majorado de 1/3 à metade. Então ele voltou a arma branca. Isso agora no pacote de crime. Então, primeira majorante que está aqui que a gente vai diferenciar. Roubo, uso de arma branca. Aumenta de 1/3 à metade. O que é arma branca? Faca. Beleza. A segunda mudança que ocorreu aqui foi que ele fez uma diferenciação entre roubo majorado com uso de arma de fogo de uso restrito e criou mais um parágrafo, se eu não me engano é parágrafo 2º A e parágrafo 2º B. No B ele colocou majorante com arma de uso de fogo restrito. E por que essa diferenciação? Porque ele aumentou. Quem comete um crime de roubo majorado com uso de arma de fogo de uso permitido, essa majorante é de 2/3. Agora, quem comete o crime de roubo majorado com uso de arma de fogo de uso restrito, que é essas proibidas, dobra a pena. Então você vai ter a majorante dobrando a pena. Então isso aí é novo. Chegou agora no pacote de crime. Dúvidas que você vai estar na prova? E se a gente for comparar com o texto anterior, eles aumentaram aí consideravelmente, né? 2 majorantes. Aumentaram 2 majorantes. Entendeu? Por quê, Rodrigo? Porque, veja bem, eu até respondi algumas questões no grupo de penal que eu tenho. Tem até alguns colegas aqui que eu já vi entrando no pessoal que está no meu grupo. Eles sabem que lá a gente responde várias questões mais aprofundadas. Se eu não me engano, foi o Diego de Brasilinha. Não tem o Diego lá, aluno nosso de Brasilinha? Esqueci o sobrenome dele. Ele deve estar online aí, o Diego. O que ele fez? Ele mandou uma questão justamente que agora o examinador está brincando com as datas. Porque até 2018 existia uso de arma branca. De 2018 até 2019 saiu, agora voltou. Não havia essa diferenciação entre arma de uso restrito e de uso restrito e de uso permitido. E agora há. Entendeu? Então a gente vai ter que pegar... Essa, no caso, foi uma das alterações na parte especial, né? Porque a maior na parte especial. Na parte especial. Então eu falei de uma da parte geral, que foi o artigo 75, 40 anos, pena máxima, cumprimento de pena, privativa de liberdade, e estou agora no crime de roubo, que é na parte específica do Código Penal, artigo 57. Lógico que aqui não vai ter como aprofundar muito, porque senão a gente não consegue avançar na conversa, no bate-papo, né? Porque, lógico, se a gente for avançar, a gente tem que pegar lá o CAPT, falar qual a diferença de majorante para qualificadora, para o pessoal entender, mas aqui o que a gente pretende é mostrar que houve a mudança para o aluno já chegar e já ir estudando. Eu estou fazendo vídeo lá no YouTube, aí sim, lá eu explico de uma forma rápida, mas de uma forma que eles consigam entender. E deixar aberto aí também o pessoal para as perguntas, né? A gente está aqui conversando, mas estamos aqui justamente para poder responder as perguntas. O Chicão está aqui para responder, o Francisco está aqui justamente para responder essas perguntas relacionadas ao tema. E qual foi, o Francisco, no caso? Hein, Rodrigo? Rodrigo, manda um beijo para minha filha aí, ó. Gosta muito de você, a Gabi. Gabi 17 tá aí, ó. Gabi. Ela que está aqui, ainda colocou meu sobrenome ainda, Gabi Bento, Rodrigo Bento. Ué, mas é nosso sobrenome, pô. Nós somos parentes, tá vendo aí? O meu também é Bento, pô. Ela também é Bento. Um beijo para você, Gabi. Tá aí, fãzona da aula do Francisco. Eu estava até falando que tem aluno... Lembrando que é a Gabi que é a editora dos vídeos, né, Francisco? Ela que é a grande... me ajudou demais aí para você entrar nesse Instagram. Tem aluno aqui que eu encontrei até o Luiz, não sei se você lembra dele, ele está aqui trabalhando em Sobradinho. Aí eu morando por aqui, encontrei ele, aí ele viu a Gabi e não reconheceu, porque a Gabi começou comigo em sala de aula com 3 anos, né? E já está uma moça agora, tem aluno aí que conhece ela aí, nem quando vê, nem reconhece mais. Bacana demais. O Leandro está aí também do Vale, o Leandro Personal. Leandro. Estudando firme aí. Leandro.
Bacana demais. Sim. Um abraço para você, Léo. É do Vale, a galera Turma do Vale tá aí em peso aí. da turma boa, Francisco, Deusdete, Leandro, né? Pronto, Hebe, Eduardo, Turma boa. pessoal, Rogério. pessoal do Vale. O Rogério tá aí, deve estar online aí também. Partindo desse outro ponto aí da área, da parte geral, qual foi a outra grande alteração que você notou, Francisco? Eu quero falar do artigo 71, Rodrigo. Do artigo 71, 171. 171 é estelionato, não é? O que acontece? Eu tinha preparado aqui, mas enfim, vai de cabeça mesmo. O que aconteceu com o crime de estelionato? O crime de estelionato, que estelionato é você induzir alguém a erro, né? É o CAPT lá, o artigo 171. Então ele tem a pena dele, se eu não me engano, de estelionato é de 1 a 5. Mas enfim, o que acontece? O estelionato, até essa mudança agora, ele era um crime, antes ele era um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa ser um crime de ação penal pública incondicionada? Significa o seguinte, que o rito dele é de ação penal pública condicionada. O titular da ação é o MP, e ele, tomando conhecimento de qualquer ato que se torne crime, ele é obrigado a fazer uma ação. O delegado é obrigado a investigar e o juiz é obrigado a instaurar a fase processual e havendo prova, ele vai condenar. Porque essa ação ela é obrigatória. O Estado tem, tomando conhecimento de um crime, ele tem que agir. É de ação penal pública incondicionada. Então, até agora, final do ano, até essa reforma, esse crime é de ação penal pública incondicionada. Como é que isso cai em prova? Ele cai assim, ó. Estelionato é um crime de ação penal pública incondicionada. Certo. Até o pacote anticrime. Agora o pacote anticrime veio e falou o seguinte, ó, que o estelionato se procede mediante representação. O que significa isso? Ele tirou o estelionato de ação penal pública incondicionada e passou para ação penal pública condicionada à representação. O que significa na prática isso aí, Rodrigo? Significa o seguinte, que para o Estado agir, ele vai ter que ter o quê? A representação da vítima. Ou seu representante legal. Na prática significa o seguinte, o Estado vai te perguntar, eu posso processar tal pessoa? Ele vai, aí a vítima vai falar, sim ou não? Imagina uma situação, Rodrigo, eu te enganei. Fui lá, estava vendendo o carro, daqui de casa eu vi o anúncio e falei, pô, o Rodrigão tá vendendo o carro, vou enganar o Rodrigo. Aí eu já saio de casa com a intenção de te enganar, eu monto uma estratégia para você cair na minha lábia, chego lá em Planaltina e falo assim, ó, Rodrigo, eu quero o carro, mas tô com o dinheiro à vista, mas eu quero fazer um test drive. Só que eu tô com um dolo anterior de quê? De te enganar. Aí você, tá bom, toma aí o carro. Aí eu pego seu carro e levo embora. Isso aí é estelionato. Porque eu usei o meu ardil para te causar um prejuízo. Né? Então, o que acontece? Antes, o Estado tomando conhecimento, mesmo que você não quisesse, fala, não, o Francisco Coelho é muito meu amigo, eu não quero que processe ele. Antes, o Estado ia falar, Rodrigo, infelizmente eu não posso, eu vou ter que fazer ação, eu sou obrigado. Sob pena de responsabilidade do delegado, do juiz, do promotor, de todo mundo, porque o Estado obrigava. Agora não, como esse crime se procede mediante representação, se ocorresse esse fato, essa situação hipotética que eu te falei, quando você fosse na delegacia e falar assim, ó, o professor Francisco Coelho me enganou, veio aqui, disse que ia comprar meu carro, levou embora. Aí o delegado ia te perguntar, Rodrigo, você quer representar contra o professor? Você quer que a gente processe, investigue ele, para no final o MP denuncie e haja a ação? Aí você vai falar, sim, representou. É condição de procedibilidade. É uma questão que cai muito em prova. Representação é uma condição de procedibilidade. Sem essa representação, o Estado não pode agir. Beleza? Agora, veja bem, o crime de estelionato agora se procede mediante representação, mas há casos que ele continua de ação penal pública incondicionada, que são as exceções. Quais são as exceções? Crimes contra a administração direta e indireta, continua de ação penal pública incondicionada, crimes contra maior de 70, menores e deficientes, também continua sendo de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então a regra geral agora é representação e a exceção é incondicionada. Olha, entrou aí o professor Anderson, o fera do Constitucional português, está mandando um abraço. Sim, sim. Mas aproveitando esse exemplo que você já deu aí, Chico, e às vezes é uma confusão que muitas das vezes o aluno faz, eu queria que você pudesse fazer aí, fizesse um paralelo aí entre o estelionato e o furto mediante fraude, usando esse mesmo exemplo para a gente poder diferenciar. Sim, sim. Inclusive esse exemplo eu uso aí,
o pessoal de Planaltina gosta muito das minhas aulas, e onde eu vou, porque o pessoal fala que minhas aulas é didática. Porque para você ter uma ideia, se você for lá no YouTube, o pessoal que está assistindo aí, tem uma aula que eu gravei agora, que foi para o curso Facilitadores de Aprendizagem. É um curso tutor que eu estou fazendo para poder oficializar minha situação lá no MP como tutor. Aí eu gravei um vídeo, e nesse vídeo, os exemplos que eu dei são todos exemplos meus. Eu fui fazer o material depois do vídeo, eu não consegui achar os exemplos, porque tudo é meu, eu tive que escrever. Então, eu faço de uma forma que o aluno entenda. E esse exemplo aí eu vou fazer para você então. Então, vamos lá. Rapidamente, eu vou diferenciar estelionato, furto mediante fraude e apropriação e débita, beleza? Rapidamente. Estelionato, você induz alguém a erro. Beleza? Você induz alguém a erro para causar prejuízo. Furto mediante fraude. É o furto qualificado por a fraude, mediante fraude. Então, é furto mediante fraude. É furto qualificado pela fraude. E apropriação indébita, que é um crime autônomo. Então, vamos lá. Nesse mesmo exemplo, isso aí tudo vai estar no dolo. O que é dolo? É quando a gente quer ou assume o risco de produzir o resultado. É vontade de praticar o crime, beleza? Dolo é isso. Então, veja bem, se eu chego aqui e vejo abro aqui pesquisando, vi que você está vendendo carro. Aí eu falei, pô, o Rodrigo está vendendo carro, mas é o seguinte, eu vou enganar o Rodrigo. Olha o dolo. Eu vou enganar o Rodrigo. Eu vou chegar lá, vou dizer que vou comprar o carro e, na verdade, vou pedir fazer o test drive, já querendo enganar, que o dolo está na cabeça minha, o dolo é anterior, já cheguei com a história pronta, já estou com vontade de te enganar. Tu me deu a chave, ele veio embora? Esse crime é estelionato. Por quê? Porque o dolo é anterior. Eu já vinha com vontade de te enganar. Beleza, então isso seria o quê? Estelionato. Agora, imagina uma situação que eu chego lá na sua casa, mesma coisa, olhei, vi o carro, aí eu montei uma estratégia. Só que é o seguinte, dessa vez eu olhando aqui, realmente eu quis comprar o carro. Vou comprar, eu tenho dinheiro, aí eu vou querendo comprar o carro, chego em Planaltina com vontade de comprar o carro. Rodrigo, deixa eu fazer um test drive. Aí tu, toma a chave. Eu pego o carro. Quando você me dá a chave, Rodrigo, o que você está fazendo? Você está me passando a posse, não é isso? Sim. Legalmente a posse. Ó, e tu fala assim, ó, se te pararem, tá no retrovisor o documento. Então eu saio dali com a posse do teu carro, não propriedade, posse, né? A propriedade é sua, mas a posse é minha, legalmente. Aí eu saí, normalmente, fazendo test drive. Quando chegou ali no meio do caminho, eu falei, carro é bom mesmo, vou levar. O que eu fiz? Depois que eu tinha a posse legal do bem, eu investi. Então, isso aí é o quê? Apropriação indébita. Entendeu? Apropriação indébita, porque o dolo de inverter o ônus da posse vem depois. Você me deu a posse legalmente, eu saí para andar. No meio do caminho, andando, que eu resolvi inverter o ônus da posse. Apropriação indébita. Beleza? Agora, o que seria um furto mediante fraude? O furto mediante fraude, eu falo para o pessoal, porque o furto tem que ser escondido. Quando eu estou ensinando o pessoal, eu falo, gente, não existe furto que a pessoa entregue o bem. Não existe. O furto ele tem que ser escondido. Subtrair, coisa alheia móvel, para si ou para outrem. E nesse caso, você vai, quando ele é o furto mediante fraude, você vai diminuir a vigilância. Tem que diminuir. Porque se eu furtar uma coisa escondida, isso é furto capte. Agora, se eu diminuir a vigilância, aí sim seria furto, a ação mais reprovável. Furto qualificado pela a gente está falando do mediante fraude, certo? Furto mediante fraude, né? Pronto, estou sentindo falta dos alunos, que na hora que eu fujo, eles me trazem e você vai ficar nesse papel aí de me trazer de volta, beleza? Estou trazendo então vamos lá. Olha como é que seria essa situação. Mesma coisa, eu olhei, quero comprar o carro, só que dessa vez eu não vou comprar o carro não. O que eu vou fazer? Eu vou ligar pro Verdiano, que o Verdiano mora aí no Araponga, eu vou falar, Verdiano, me ajuda numa situação aí, ó. Eu quero furtar o carro do Rodrigão, e você vai me ajudar. Aí ele, beleza, aí eu monto a história com ele. Eu vou na casa do Rodrigo, tu chega por lá também, eu vou olhar o carro. Quando o Rodrigo estiver com a gente lá no portão, tu pede um copo d'água pro Rodrigo. Aí quando o Rodrigo vai buscar água, eu, ó, saio no carro. Seria mais ou menos nesse sentido, que aí eu diminuí a vigilância. Quando você saiu, diminuiu a vigilância, eu levei o carro. Nesse sentido. Beleza? Então, a grosso modo seria isso. Deixa eu dar só mais um exemplo aqui de furto mediante fraude, só para o pessoal entender, porque esse exemplo aí eu fiz na hora, mas eu vou dar um aqui que fica fácil. Ó, o furto mediante, a gente tem que entender, eu falo sempre para o aluno, que para você ter uma qualificadora, que a mediante fraude qualifica o crime de furto, né? Para você ter uma qualificadora, tem que ter uma ação reprovável. Porque quando você furta, pegou escondido, é furto capte, pena de 1 a 4. Para a pena ser de 2 a 8, tem que ter uma ação a mais.
E aí, qual é a sanção a mais no caso do furto mediante fraude? É você diminuir a vigilância. Olha um exemplo clássico. Você vai aqui na CIA, tem as araras ali. Se você for ali pegar uma roupa e colocar nas suas vestes ali, na arara, no meio de todo mundo ali, conseguiu esconder uma roupa, isso é furto CAPT. CAPT, furtar, subtrair coisa de lamor. Agora, se você pegar uma roupa, entrou no provador com 3 roupas, saiu com uma porque vestiu 2 por baixo, aí é furto mediante fraude. Por quê? Porque você diminuiu a vigilância. No provador não tem câmera, entendeu? Então a ação é mais reprovável. Você diminuiu a vigilância. Entendi, bem explicado. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, pode mandar aqui que a gente complementa aqui, né, Chico? Francisco Sim, Wellington, pode. qual foi a outra, então, alteração, a grande polêmica aí, a que teve grande repercussão no pacote anticrime, foi na parte de legítima defesa, né? Você pode comentar aí pra gente? Sim, legítima defesa. É Das engraçado que eu excludentes, passei né? nessa daí. Eu gravei um vídeo, Rodrigo, e passei nessa daí agora, mas enfim. Foi bom você lembrar aí. O que acontece? Aí voltamos para a parte geral do Código Penal, né? Excludente de ilicitude. Então, veja bem, toda vez que troca, que tem uma mudança na lei, eu falo com os alunos, se você for buscar na essência, Rodrigo, você está procurando proteger alguma coisa. O legislador que fez a lei. Então Sim. você tem as excludentes. Por que nasceu um novo tipo de excludente? Porque alguém quis proteger uma determinada situação. Demandas, pode ser essa demanda nasceu dos policiais, às vezes nasce da população. Enfim, essa mudança da nova excludente de licitude, ela é uma nova possibilidade de legítima defesa. Né? A gente já tem lá no artigo 24, 25, artigo 25, você tem especificamente o que é legítima defesa. E aí eu tenho até de cabeça mais ou menos, não é o que está escrito lá, mas é o que a gente faz. Você repele agressão injusta, atual ou iminente, usando os meios necessários, moderadamente. Isso é legítima defesa. Aí, nesse pacote anticrime, positivaram aí um parágrafo único, que há possibilidade especificamente do policial que vai agir em crime em que há refém. Então, a legislação agora deixou claro que o policial que está agindo quando há refém vai ser excludente de ilicitude, legítima defesa, com previsão legal. Porque antes era, mas era no CAPT. Agora não, especificamente para o agente de segurança pública que quer agir. Agora, por que isso aí nasceu, Rodrigo? Estou ouvindo, pode falar. Você queria perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Não, é porque é o seguinte, agora, por que nasceu isso aí, Rodrigo? Já que existia excludente de ilicitude, legítima defesa no CAPT, por que nasceu esse parágrafo único agora? Especificamente com o agente de segurança pública que vai proteger a vítima em crime que há refém. Você lembra que teve aquele caso, eu não guardei de cabeça, mas tem muito tempo, aquele do ônibus, que o camarada virou até um filme no Rio de Janeiro. Lembro. Pronto, aquele camarada ficou horas e horas com o refém dentro do ônibus e ali tinha sniper. O sniper podia ter abatido ele. Mas veja bem a problemática. E aí? Aquela agressão é injusta. Ela é atual. O sniper poderia atirar, antes dele tentar atirar na vítima, alguma coisa? Olha a discussão. Né? Aí depois veio aquele caso da Eloá. Não sei se você lembra da Eloá. Também que o namorado ficou dias com a menina no... Aí ele botava a cabeça para fora, o sniper podia ter batido, mas aí tinha previsão legal, o sniper não tinha um amparo, assim. É agressão injusta, mas vai matar o cara e depois vinha alguém falando, mas dava para esperar, ele não ia matar, né? Toda aquela discussão. Por último, agora teve na ponte. Rio-Niterói. O camarada rendeu um ônibus todo lá, vou pro fogo, não sei o quê. Aquele cara tava com arma de brinquedo, mas ele tinha álcool, gasolina, podia ferir alguém seriamente. E aí, o sniper abateu ele. Pode vir alguém e falar, mas ali é o seguinte, poderia esperar mais um pouco, negociar. Nesse caso, agora, legítima defesa aí está expresso. Tem refém, perigo atual iminente, preenchendo os requisitos do CAPT. Há refém, o sniper vai fazer o quê? Agente de segurança pública. Vai abater e está amparado na legítima defesa, previsão legal no artigo 25, parágrafo único. Isso é algo que ainda vai gerar muita discussão ainda no âmbito judiciário, né, Francisco? Exatamente, porque quando a lei ela muda,
a gente sabe que a lei até fala para os alunos. Quando a gente está estudando, aí aos poucos eu vou passando para o pessoal, assim, porque a gente, quando está estudando o Código Penal, você está estudando a lei seca. O que é a lei seca? É o artigo que você vai ter interpretações. E essas interpretações não sou eu que faço, quem faz são os doutrinadores, que eu falo para eles. Quem é os doutrinadores? São os camaradas que estudam e interpretam a lei, fazem livros. E esses doutrinadores, eles vão interpretar essa situação. Depois tem, aí eu falo a jurisprudência, que aí já são juízes. Diante do caso concreto, ele vai decidir. Então tem os doutrinadores, que são os estudiosos, e tem a jurisprudência, que são os juízes. E aí você vai dosando aí e interpretando a lei. Eu fico hoje fazendo um paralelo, você que está mais atualizado do penal, é um enquadramento do CAPT, como você falou, da legítima defesa própria, né? E dessa nova situação da legítima defesa, porque às vezes o cidadão também pode se deparar em uma mesma situação. Até mesmo, na minha visão, de eu achar que essa nova situação que engloba os policiais, elas estejam lá dentro do próprio CAPT, né? Mas é como você falou mesmo, por conta dessas grandes repercussões, né? Sim, aí é o seguinte, Rodrigo, o que acontece? Na verdade, o parágrafo único é só para agente de segurança pública. Sim. Beleza? Está escrito lá expressamente. Então, veja bem, porque o CAPT, lá você tem repelir agressão injusta, atual ou iminente, usando os meios necessários moderadamente. Pode ser alguém vem com agressão injusta, se eu puder repelir dentro dos elementos da legítima defesa, eu estou amparado no excludente de licitude, legítima defesa. Ou eu posso proteger um terceiro. Tá eu e você, em Planaltina vem alguém te agredir com a faca. Se eu puder agir vendo que a agressão é injusta, é legítima defesa de terceiros. E o policial, no dia a dia, quando ele está trabalhando, se ele usar a força letal, o que é a força letal? O bandido atirou, tá com a arma, o policial atirou para defender a vida dele ou de terceiros, é legítima defesa. Por quê? Porque nesse caso, apesar de ter uma excludente específica para policial, que é... Desculpa, para policial fala agente de segurança pública, que é estrito cumprimento de dever legal, estrito cumprimento de dever legal, quando o agente de segurança pública ele atira em alguém, em razão do trabalho, ele não pode alegar estrito cumprimento de dever legal. Tem que ser legítima defesa. Porque ele não pode falar que está cumprindo a lei e matando alguém. Porque não existe pena de morte no Brasil. Então, quando ele mata alguém para defender a vida dele ou de terceiros, é legítima defesa. Entendeu? Agora, se ele usar a força para conter a pessoa, aí machucou o braço da pessoa, a perna, o bandido reagiu, o policial vai usar os meios necessários. O uso moderado da força, não é isso? Pode machucar o bandido? Lógico que pode. Mas se machucar o bandido, nesse caso, aí não tem lesão corporal, não tem abuso de autoridade. Seria estrito cumprimento de dever legal. Mas se ele usou força letal, matou, aí já sai dessa excludente estrito cumprimento de dever legal e vai para legítima defesa. Isso é uma casca de banana que cai em prova sempre. Uma dúvida que gerou aqui agora, e não é dúvida para complicar o professor, agora você falando... Não, se tiver para complicar também, pode mandar. Eu fiquei pensando aqui agora o seguinte, nessa nova inclusão, se necessariamente o agente da segurança pública tem que estar em serviço ou não. E se ele estiver fora de serviço, ele mesmo assim se enquadra nessa legítima defesa, ou se ele volta lá para o CAPT? Aí é para complicar o professor mesmo, porque isso aí não é nem culpa sua não, Rodrigo. Isso aí é na doutrina, na jurisprudência, isso aí é debatido há anos e a gente tem duas correntes. Toda aula que eu tenho de excludente de licitude, o aluno pergunta isso aí. Porque tem uma situação, tu já deve ter escutado, tu já foi de segurança pública, que fala assim, ó, o policial é policial 24 horas. Né? Não tem essa situação? Tem. E aí, essa situação dele ser policial 24 horas é complicado, porque se ele é policial 24 horas, se ele é policial quando ele está na padaria, quando ele está no mercado, ele é garante também. Se ele não agir podendo, ele vai responder pelo resultado. Então tem implicações. Mas, na verdade, Rodrigo, isso é o seguinte. O que acontece? Essa questão de dizer que policial é 24 horas policial, isso aí vem do direito administrativo. Por quê? Porque na campanha salarial, e aí eu já falo mesmo de lei específica do cargo, de policial, eles têm uma gratificação chamada de permanência, exclusividade, pronto. Exclusividade. Então, por ser exclusividade, ele não pode trabalhar em outra coisa.
E aí eles falam que é 24 horas, mas não tem nada a ver com isso. Se você tiver com sua família e é policial, se você viu um roubo, alguma coisa, alguém, se você não tiver condição de agir, não quiser agir naquele, você não vai responder, você não vai ser o garante. Agora, se você agir também, você está amparado. Se não tiver amparado como policial, você está amparado como qualquer um do povo, que pode agir também. Beleza? Entendi. Só que em questão, isso aí eles tomam o maior cuidado para colocar, porque se colocar de qualquer jeito, dá para anular. Pode ver que cai nesse sentido, nem cai pronto. Não quis complicar, não, mas era uma dúvida aqui que eu fiquei agora pensando justamente por ouvir muito isso aí das 24 horas. Não, mas, eu ouço o tempo todo. Mas vamos aproveitar aqui para deixar um grande abraço para a turma lá de Planaltina de Goiás. O Diego está aí, o Thiago. Essa turma toda já está aí. O pessoal está dizendo que está sentindo falta das aulas presenciais. E como nós já estamos caminhando na nossa metade da nossa aula, agora a gente vai... Tem mais algum ponto específico da parte geral que a gente deixou de... Você falou não, tem mais penal, duas, né? Tem mais duas situações no Código Penal, mas aí é o seguinte, Rodrigo. Eu quero falar até pro pessoal de Brasilinha aí, de Plotino, Goiás, que eu conversei com o Charles esses dias e eu tive que me afastar por força maior, né? Eu assumi um cargo aí que eu não podia... Assim, não estava com condição de sair para Brasilinha, eu tenho que sair muito cedo. Então, Brasilinha, eu trabalho na Asa Sul, eu teria que sair 5h30 para chegar lá às 7. Aí não daria, mas eu vou voltar de 15 dias. Vou deixar para o pessoal aí, já pode espalhar aí, já falei com o Charles. Eu vou voltar o titular da pasta de penal e vou dar aula uma semana sim, outra não. Beleza? Pode espalhar para o pessoal aí, quando tiver em condição, lógico, né? Olha, bom, o Lincoln tá perguntando aí, você pode aí já fazer essa diferenciação rápida aí, ele quer saber o que é roubo, mas aí você já diferencia o roubo do furto aí. O Lincoln, se for o Lincoln lá de Planaltina, fala para ele que ele já estava... Fala para ele que ele já está avançado, viu, Lincoln? É o seguinte, o roubo... o Lincoln é avançado já, pô, ele está no meu grupo. Mas vamos lá. Também de Planaltina de Goiás, está aí com a gente. Sim, eu lembro da Ju. Então, beleza, vamos lá. Ó, roubo, 157. Você vai subtrair coisa alheia móvel, mediante violência, grave ameaça, ou impossibilitar a defesa. Beleza? Subtrair para si ou para outro coisa alheia móvel, mediante violência, grave ameaça, ou impossibilitando a defesa. Isso é o roubo. Violência, grave ameaça, impossibilitando a defesa. E furto, 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro. A grosso modo, furto é escondido, roubo é arma na cara, é ameaça, ou impossibilitar a defesa. Drogou a pessoa desmaiou, levou as coisas. O pessoal confunde muito hoje o furto, né, com roubo, né? Eu aproveito aqui para eu deixar um abraço aqui pro Leonardo. Leonardo Francisco foi meu chefe quando eu fui office boy na Caixa Econômica Federal. Uma grande pessoa. Me ajudou demais, me deu vários conselhos. Eu tenho muita gratidão por essas pessoas que me ajudaram. Se hoje eu estou aqui foi graças aos conselhos dessas pessoas, né? Nós estamos aqui graças aos bons conselhos e nós seguimos, né? E qual era a outra etapa lá da parte lá para a gente adentrar lá na lei de crimes hediondos? Qual seria a outra parte que você ia falar lá da alteração na parte geral? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abordar lá os crimes hediondos. Se der tempo, aí eu vou falar um pouco de processo, beleza? Porque o processo, o buraco foi profundo, tá mais embaixo. Eu estou estudando aqui, para você ter uma ideia, eu já gravei alguns vídeos. O pessoal vai lá no meu Instagram, no Instagram eu botei alguns, mas vai também lá no YouTube, no canal do YouTube, prof.Francisco Hélio. Lá eu já gravei alguns vídeos sobre isso, então vai render aula, viu, Rodrigo? Mas enfim, o que eu quero falar com o pessoal sobre a lei dos hediondos. Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que eu estou com ela em algum lugar. Deixa eu achar aqui. Enfim, para quem está aqui na mão. Para quem me acompanha sempre aí, a gente sabe que sempre eu falo para o pessoal, você não pode chegar na prova, Rodrigo, de policial sem saber o rol taxativo da lei dos crimes hediondos. Se você chegar numa prova sem saber isso, você está todo errado. E foi alterado agora também, né? Foi alterado, exatamente. Por quê? Porque quando você chegar na prova sem saber o rol taxativo, e quando eu falo rol taxativo, você tem que saber, porque não existe crime hediondo que não esteja no rol da lei 8.072. Não existe crime hediondo que não esteja naquele rol. Então, por isso que a gente chama de rol taxativo, porque tem que estar escrito. Eu costumo falar para os alunos assim, cara, crachá. Se está escrito na lei dos hediondos, é
esse crime é hediondo. Se não tiver escrito, não é hediondo. Beleza? Só fazer uma introdução breve aqui, Rodrigo, sobre o que é Pode crime fazer. hediondo. É uma lei extravagante penal. O que é uma lei extravagante penal? Eu falo pro pessoal. A gente tem o Código Penal, que a gente está tratando agora. O Código Penal, ele é uma lei. Lógico que ele é uma lei. Ele é de 1940. E a gente chama de Código Penal, falei pessoal, porque codificou os crimes. Então você tem a parte geral, com um monte de procedimentos, de meios de execução, de falando o que é um crime doloso, crime culposo, crime de ilicitude. É uma parte geral. Tem procedimentos. E na parte especial, há os crimes. Começa do artigo 121 e vai até o 361, se eu não me engano. Dividido por parte. Crime contra a vida, contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a dignidade sexual e assim por diante. Enfim, e tudo que estiver fora do Código Penal, que for relacionado a crime, que é lei que estiver fora, a gente chama de leis extravagantes penais. Existem várias. Lei Maria da Penha, lei de drogas, lei de probidade administrativa, abuso de autoridade, lei de tortura e lei dos crimes hediondos. São infinitas, beleza? E a lei dos crimes hediondos, essa lei, a gente chama até de direito penal do inimigo. Por que direito penal do inimigo? Porque é o seguinte, o legislador, ele escolheu alguns crimes que ele colocou num rol taxativo e quem cometer esses crimes vai perder alguns direitos que todo mundo tem. Mas esse pessoal, ele é inimigo do Estado, a gente chama de direito penal do inimigo. Ele vai perder alguns direitos. Que direitos em si? Por exemplo, vou citar um fato que cai em prova sempre. Se você comete um crime 171, estelionato não é crime hediondo. Se você vai preso, você tem um regime fechado, semi-aberto e aberto. A progressão, se você começou no fechado, é de 1/6. Significa o quê? Se você pegou 6 anos, você vai cumprir 1 e vai para o semi-aberto. Cumpriu mais o 1/6, vai para o aberto. Quem comete crime hediondo, a progressão de pena é 2/5. Isso quer dizer o quê? Que você vai ficar mais tempo preso. Se for reincidente, 3/5. Outra coisa que crime hediondo também, ele relativiza a pessoa que comete esse crime. Por exemplo, os crimes hediondos, todos eles aqui deu rol, eles são inafiançáveis, insuscetíveis, não cabe. Graça, anistia, indulto. Entendeu? Então, esses crimes, quem está no rol dos crimes hediondos aqui, você vai ter um tratamento diferenciado para pior. Beleza? Esse rol foi aumentado agora com a... Ele aumentou e modificou também, Rodrigo. E toda vez que modifica o rol dos crimes hediondos, você tem questões aí para vários anos, viu? Então, quem está vendo a live aí, fala pro pessoal ir lá na minha página aqui, lá também no canal, que eu vou dar mais dicas sobre isso, porque tem uma prova agora, o pessoal estava até me procurando, que vai ser... Sim, o edital está aberto também, que é de polícia. Tem do Paraná, tem do Paraná e tem de outro lugar aí também aberto, de civil no Paraná e no outro lugar acho que é PM. Se o edital saiu pós, com certeza está na prova já isso aí. Beleza? Então é o seguinte, primeiro que eu vou falar aqui, eu vou falar só das mudanças, beleza? Se der tempo, depois a gente complementa. Então veja bem, uma mudança que ocorreu aqui no crime da lei dos hediondos, no rol, foi o roubo. Porque antes de 2019, aquele pacote anticrime, o roubo que era hediondo era o latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo, o resultado, morte. Morte. Beleza? Então, veja bem, antes do pacote anticrime, o roubo que era hediondo era o latrocínio. Lembrando que o roubo, no artigo 157, esse roubo qualificado, que o latrocínio era um roubo qualificado, mas a qualificadora do roubo, ele não era só latrocínio, ele tinha a primeira e a segunda parte do parágrafo 3º, era assim, ó, o roubo que resulta em lesão corporal grave, pena tal, era a primeira parte, ou que resulta morte, pena de 20 a 30, se eu não me engano, 20 a 30 anos. O que era hediondo era a última parte. Lá na lei dos hediondos estava escrito assim, ó, latrocínio, artigo 57, parágrafo 3º, parte infine. Isso quer dizer o quê? Que, se caísse na sua prova, o roubo qualificado é hediondo, a questão estava errada. Porque o qualificado compreendia a primeira parte, que era grave, lesão corporal grave, e a segunda parte, que era o latrocínio. Aí, agora não, agora ele veio e previu 4 formas do roubo ser hediondo.
Beleza? Então eu vou falar rapidamente, o pessoal vai ter que ir lá na lei e pegar isso aí. Existe uma qualificadora do roubo chamado roubo circunstanciado, na verdade é majorante. Quando eu falo, a lei botou circunstanciado. Circunstanciado é uma diferença de qualificado para majorado. Vou explicar rapidamente, Rodrigo, senão o pessoal confunde. O roubo majorado seria o seguinte, você pega a pena do caput e aumenta de um terço, de um sexto, de acordo com a majorante, com aquela causa. Agora, quando é qualificado, você pega a pena do caput, ela vai sair, por exemplo, a pena de roubo, se eu não me engano, é de 4 a 10. Você vai trocar de 20 a 30, porque é latrocínio. Então, quando você troca a pena em abstrato, isso é qualificadora. Quando você aumenta ela de um terço, da metade, você aumenta de pena ou circunstanciado. Então, o roubo com questão de liberdade, ele é um roubo majorado. Ele está previsto agora como hediondo. Não tinha, é novo. Então, o roubo com circunstanciado pela privação de liberdade, ele é crime hediondo. O que é isso? O cara entrou na sua casa com a arma, botou na sua cara, trancou você no banheiro para poder roubar as coisas de casa, isso é roubo com questão de liberdade. Então, ele é hediondo. Aí ele veio e colocou a segunda, que é justamente o que eu estava falando para vocês, que é o roubo, o uso de arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito. Beleza? Também é hediondo agora, também é hediondo. Que é aqui na lei a gente tem o parágrafo 2º e o 2º A e 2º B do artigo 57. Então, se o camarada roubou com arma, seja de uso permitido ou de uso restrito, esse roubo vai ser o quê? Hediondo. E a última forma agora, ele pacificou o conhecimento da outra lei, que era o latrocínio. Mas agora não é só latrocínio, é latrocínio, que é a parte final, que é o inciso 1, e mais lesão corporal também. Então agora ele previu que se o roubo resultar em lesão corporal grave, que é artigo 57, parágrafo 3º, inciso 1, ou se resultar a morte, que é o inciso 2, parágrafo 3º do roubo. Então agora, o roubo qualificado, eu posso falar que ele é hediondo. Bacana demais. Bom, nós estamos caminhando para os 10 minutos finais da nossa live. Eu acredito que nós conseguimos aí esgotar parte do que nós programamos para hoje. Claro que a nossa segunda live a gente pode adentrar aí nessa parte de processo penal. Vamos deixar aqui abrir os próximos 4 minutos aí para que o pessoal possa aí fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E aí a gente já programa, né, Francisco, a nossa próxima aula, a nossa próxima live. Eu quero que, inclusive, você pode passar aqui novamente o seu perfil no Instagram, porque você mudou depois da nossa live, e o seu canal lá no YouTube. Tá. Não, o pessoal eu mudei porque é o seguinte, como eu fui fazer, aí eu fui fazer cadastrar o Instagram e não consegui botar prof. Francisco Hélio. Aí eu coloquei um outra lá que eu nem lembro mais. Só que no canal do YouTube tá lá, prof. Francisco Hélio. Então a minha aqui também eu consegui agora botar prof. Francisco Hélio. Tá bom? Aí você já consegue achar. YouTube? É prof. Francisco Hélio. Então, agora bacana, beleza? O pessoal tá inteirado, siga lá o Francisco Hélio. Ele me passou a missão que disse que ele falou se na live não tivesse pelo menos 30 pessoas, a live ia cair, então a live já superou as 30 pessoas, viu, Francisco Hélio? E na próxima, com certeza, vai ter muito mais, né? Essa é a primeira, a gente vai marcar as próximas aí, a gente já pode preparar o nosso próximo tema. E eu acho que ainda dá tempo de você adentrar algum ponto específico, alguma alteração que ficou lá no Código Penal, pelo pacote anticrime, que você precisa esclarecer. Sim, não, eu quero só falar aqui, rapidamente, sem explicar, só para o pessoal não ficar voando aí. Quem está na live aqui, ou os colegas, falam para ler dever de casa. Eu gosto de falar com o pessoal dever de casa. Vai lá e lê a Lei 8.072 para ver as mudanças. Crime de furto com uso de explosivo é crime hediondo. Isso aí nunca existiu. Não existia, furto não era hediondo. Então, o furto qualificado pelo uso de explosivo, ele agora é crime hediondo. Comercialização de arma de fogo, crime hediondo. Tráfico internacional de arma de fogo, hediondo. Organização criminosa voltada a praticar crimes hediondos, também agora é hediondo. E, se eu não me engano aqui, ficou a extorsão qualificada, que eles mudaram. Era a extorsão qualificada com morte do artigo 58, parágrafo 2º,
eles excluíram e botaram no lugar a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, com resultado lesão corporal grave ou morte. O que significa isso na prática? Eles tiraram o parágrafo 2º, que era a extorsão normal, e colocaram agora a extorsão, que doutrinariamente a gente conhece como sequestro relâmpago. Que não existe, né? Que você priva a liberdade da pessoa para sacar um dinheiro, alguma coisa. Isso aí, na verdade, é extorsão com restrição de liberdade. Se resultar morte ou lesão corporal grave, lesão corporal grave ou morte, agora também é hediondo. E a do parágrafo 2º deixou de ser. O pessoal pediu aqui uns comentários, mas eu acho que a gente pode deixar para a nossa próxima live, que aí também pegou você de surpresa, aí a gente pode comentar, pedir para comentar do edital da Polícia Civil do Paraná, a não ser que você já tenha olhado o edital e quiser tecer alguns comentários. Não, Rodrigo, é o seguinte, eu cheguei a olhar, tem até o Claudemar. Claudemar trabalha com a gente lá no MPF do Paraná. O Claudemar tá aí, ó. Ele é do Paraná, ele é de Curitiba. Para estudar, bacana. Ele é do Paraná, Rodrigo. Ele trabalha com a gente lá no MPF. Fui fazer uma missão lá. Passei uns meses, conheci ele lá. Gente fina demais. A gente dorme o dia todo, eu e ele. Um abraço aí, meu amigo. Da próxima vez a gente comenta mais, porque para falar de edital a gente vai ter que falar especificamente, beleza? Vamos tentar fazer na próxima um paralelo aí entre o edital da PC Paraná, PCDF, DEPEN, né? A gente pode programar para a semana que vem. Pode fazer. Live, a gente escolhe o dia. Na verdade é porque eu sou prolixo, né? Eu costumo aprofundar o conhecimento, então, assim, na live até fica mais, enfim, né? É o que dá para fazer. Mas na próxima a gente já programa para fazer essa análise, até porque tá prestes a sair aí, pintar o edital da Polícia Civil do DF também, então com certeza vai ser... Sim. Eu costumo dizer para o pessoal que quer realmente entrar para a Polícia Civil do DF, esse vai ser o concurso de 10 anos, porque com essa quantidade de vagas aí, nós vamos demorar a ter concurso na Polícia Civil aqui do DF, né? Não, é assim, a gente tem que... Não pode esmurecer, não. Eu falei que, pessoal, a pandemia tá aí, a gente tá em casa, o concurso não acaba, não. O que acaba é a gente. Beleza demais. Meu amigo Francisco, então a gente programa para a nossa próxima live. Você tem aí um minuto e meio antes da live cair para tecer as suas considerações finais. Tá bom. Queria agradecer a todo mundo aí, o pessoal que me conhece. Eu falando aqui, os alunos, o pessoal sabe que comigo é no 5.5 o tempo todo, é rapidamente, e as minhas aulas, sou conhecido por não dar nem intervalo. Nas minhas aulas eu dou 5 horas de aula, 4 horas de aula, não dou nem intervalo, e o aluno tem que estar esperto para acompanhar, né? E aí na live aqui ficou a mesma coisa, mas infelizmente, ou felizmente é isso, né? E aí, de qualquer forma, eu quero agradecer o pessoal aí, falar que eu tô agora partir aqui para esse mundo online, né? Vou postar na minha página aqui do Instagram, vou postar, eu estou fazendo minhas próprias dicas e vídeo, um ou outro eu vou postar porque tem que ser 2 minutos e meio, mas lá no YouTube eu vou postar aulas mesmo, e aí o pessoal vai me seguindo aí. Beleza? Depois eu vou me apresentar, assim, para quem não conhece, porque aqui, rapidamente, eu não sou muito de currículo, não. Eu prefiro na prática, né? Que adianta ter um currículo de 10 páginas se na prática você não desenrola, né? Mas o currículo tá grande também, né? Aos poucos a Gabi vai tirando esse Francisco Hélio de sala de aula e jogando ele aqui nas redes sociais. Mas é isso, pessoal. Rapaz. A gente agradece a todos que acompanharam aí, a galera de Planaltina de Goiás, Planaltina DF. Essa é a nossa primeira live. Estamos tentando aí deixar a galera cada vez mais motivada. Estamos vivenciando uma situação aí muito triste na nossa sociedade, mas a gente tem que continuar firme na luta, né, Francisco? Até porque nós somos exemplo disso. Se estamos aqui hoje é porque, mesmo em momentos difíceis, a gente não desistiu e continuou na labuta. Eu deixo aqui o meu abraço, já deixando certo aqui, que na próxima semana teremos mais 2 lives. Já temos a live do professor Ricardo Silva, né, como se preparar em tempos de pandemia, e teremos a outra live com o professor Francisco Hélio. Um grande abraço, Gabi, que está aí a nossa editora dos vídeos do Francisco, e todos que acompanharam. Francisco, beleza? Muito obrigado mais uma vez. Vai falando até cair, como é que é esse negócio, que eu sou novo aqui. Já está caindo aqui. Um abraço, 28 segundos. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.
Um abraço a todo mundo aí. Até a próxima, se Deus quiser.